depressão. Sim, você ouviu muito bem. A depressão do seu cliente está lá no intestino, ela começou lá. Aquela lá é a raiz dessa depressão que o cliente não consegue tratar. Essa semana eu recebi um pedido de ajuda de um seguidor falando que já não aguenta mais, já tentou de tudo, já está sem esperança, já está desesperado, não sabe mais o que fazer e que vai depositar na interoterapia as suas últimas esperanças. E eu tenho certeza absoluta que você tem pessoas que têm depressão aí à sua volta, pessoas que você poderia ajudar, pessoas que você poderia tratar a raiz desse problema em 4 sessões. Você poderia ser a esperança que pessoas como essa, que me mandou uma mensagem ali, você poderia ajudar elas. Só que enquanto a gente ficar preso, tentando amenizar o sintoma, tomando um chazinho aqui, um óleo essencial ali, usando uma técnica isolada aqui e ali, isso não vai ajudar esse cliente, isso não vai trazer transformação. Vai aliviar uma crise, uma dor, um momento, uma situação momentânea, mas não vai resolver o problema dessa pessoa. Se você quer ter resultados realmente importantes, você quer ter resultados reais, resultados que esse cliente vai conseguir manter, o que você precisa fazer? Você precisa tratar essa depressão na raiz. E, gente, é possível ter resultados muito rápidos. O cliente que trata a raiz, ele já começa a apresentar melhoras já na primeira semana. Você consegue sim devolver a qualidade de vida tratando o problema desse cliente na raiz, se você entender aonde ela está. E é isso que eu vou te ensinar na aula de hoje, como é que você vai entender aonde está a raiz dessa depressão e vou te dar aqui algumas dicas importantes para você tratar esse problema do seu cliente. Esse aqui é um tema muito importante, porque aprender a tratar a depressão na raiz pode te ajudar a criar um marco na vida desse cliente, pode te ajudar a realmente fazer muita, muita diferença na vida dele. Então fica comigo aqui, ó, que a gente vai hoje ter uma aula incrível e até o final eu vou te mostrar o que, ó, esse bonitinho aqui tem a ver com a depressão do seu cliente. Então vamos lá. Segundo a OMS, gente, mais de 11 milhões de pessoas são diagnosticadas com depressão, tá? E existe, né, segundo o IBGE, uma estimativa que depois, né, pós-pandemia, esse número aumentou em 34%. Isso são de pessoas que foram ao médico e que foram diagnosticadas, fora as pessoas que não foram ao médico e provavelmente têm um quadro depressivo, mas não foram diagnosticadas, não receberam um diagnóstico do médico, tá? Então, esse número aqui, com certeza, é muito maior. É um número alto para a gente realmente se alarmar e entender que a gente precisa fazer algo a respeito. Aquilo que tem sido feito, da forma que tem sido feita, não tem sido eficiente, porque esse número só cresce. Então a gente realmente precisa entender. E se esse número só cresce, o que a gente precisa começar a entender? Entender um pouquinho mais de como esse problema funciona, né? E entender aonde está a raiz. Se a gente fizer isso, o nosso tratamento lá com o nosso cliente de terapias naturais vai ser muito mais efetivo, ok? Lembrando que é muito importante eu ressaltar isso aqui, gente. O nosso papel não é diagnosticar ninguém. O cliente, ele precisa vir com o diagnóstico do médico, ele precisa ter passado no médico, porque nós não somos médicos, nós não temos como diagnosticar esse cliente, a gente não pode praticar aí medicina ilegal e não pode trabalhar no achismo, tá? Então, o cliente, uma vez que ele foi ao médico, que ele tem um diagnóstico, ele traz esse diagnóstico pra gente e a gente vai tratar ele de forma natural, tá? Mas isso daqui é importante, a gente não pode ficar no achismo. O cliente chega, eu acho que eu estou com depressão. Eu acho que... Não, a gente não trabalha com achismo, a gente trabalha de forma séria, com um diagnóstico sério, com um tratamento sério. E isso daqui é importante. Muitas vezes a gente começa a ter muitas rusgas aí
com outros profissionais, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, né? Porque a gente começa a entrar em campos que não são nossos. E eu sei que, infelizmente, dentro das terapias naturais, dentro das terapias holísticas, existem muitos profissionais irresponsáveis, porque isso só pode ser descrito como irresponsabilidade, que ficam aí tentando diagnosticar pessoas, sendo que essa pessoa deveria ter vindo já com um diagnóstico médico. É ele que tem as ferramentas para fazer o diagnóstico. A gente pode vir aqui e tratar esse problema na raiz em 4 sessões. Esse é o nosso papel, isso precisa ficar bem claro, tá? Então, a depressão, ela está relacionada com os baixos níveis de serotonina, tá? Então, existe aí um hormônio de bem-estar, um hormônio que equilibra o humor, um hormônio que traz satisfação, que traz relaxamento, né? Dentro do nosso organismo. E a depressão, ela está relacionada com os baixos níveis dessa serotonina, tá? Então, ó, mais de 35% das pessoas depressivas também foram diagnosticadas com inflamações intestinais. Uma das coisas que eu gosto muito de ensinar aos meus alunos, na hora que eles estão fazendo avaliação gratuita, na hora que eles estão explicando para o cliente deles aonde é que está a raiz, é ir mostrando os caminhos. Olha, quando você me trouxe esse problema, esse diagnóstico, você chegou aqui com um diagnóstico de depressão. E eu estou te explicando, né, que esse problema ele está relacionado com os baixos níveis de serotonina e a gente já vai chegar lá como que a serotonina está ligada com o intestino e provavelmente você tem esse sintoma aqui, aquele sintoma ali. E você vai dando uma lista e a pessoa vai dizendo assim: poxa, é verdade, você sabe que mesmo antes de eu descobrir que eu tinha depressão, eu já tinha problema intestinal. Nossa, sabia que muito antes eu já tinha enxaqueca, muito antes eu já tinha dores crônicas. Olha só, o cliente, ele vai conectando. Sabe quando eu falo para vocês das peças de quebra-cabeça? Exatamente isso. O cliente ele vai pegando aquelas peças que estão todas soltas e ele vai clicando, conectando ali, montando o quebra-cabeça, e isso faz com que o cliente veja em você autoridade. Poxa, faz muito sentido o que esse enteroterapeuta está me falando. Faz muito sentido o que esse terapeuta natural está me falando. E daí ele vai vendo, poxa, então se ele sabe, se ele consegue entender isso, se ele consegue conectar isso na minha cabeça, então ele é a solução para mim. Então, entender a raiz, gente, é muito importante. E aprender a explicar essa raiz para o cliente também é importante. É isso que vai te proporcionar tratar o problema dele em 4 sessões, tá? E é isso que eu vou ensinar para vocês lá na jornada. Então, se vocês não se inscreveram, clica no link da bio e se inscrevam.